com 2 minutos de atraso, mas no final a gente dá 2 minutos a mais, que a gente falou que ia chamar com 40 minutos, estamos chamando com 42. Queria chamar o convidado de hoje, o Rômulus Maia. O Rômulus Maia, que tem um canal no YouTube chamado Duplo Expresso. Rafa, se puder colocar na sala. O Rômulus, que tem um trabalho diário, é um trabalho que não só é um noticiário, ele passa as notícias que estão acontecendo. Eu já fui convidado algumas vezes que não consegui por causa do horário, já gravei vídeos em inglês para ser passado no programa do Duplo Expresso, e ele tem um trabalho de acompanhamento muito próximo da questão do Banestado. Aliás, acabei de bloquear, já vou te explicar, Rômulus, uma pessoa, porque com esse negócio do Banestado, um monte de gente começou nas últimas semanas, ela falou assim, Eduardo, você está se escondendo do Banestado, você trabalhou no Pactual, e você quer esconder esses negócios todos, etc. E aí, assim, eu acabei de falar para uma pessoa agora, que por acaso no começo do programa ela não estava, quando eu anunciei que você estaria hoje, e eu falei, gente, vocês não podem ser igual ao outro lado do sinal contrário. Hoje tem um convidado, você está falando que eu estou escondendo a informação, e as pessoas têm que ter cuidado, porque senão as boas intenções acabam em água, acabam em nada. Se a gente não tiver a responsabilidade de entender um assunto e de fazer o caminho que precisa ser feito para chegar lá no resultado que a gente quer, é que as pessoas paguem pelos erros que cometeram, que as injustiças sejam corrigidas, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, eu queria agradecer a sua presença hoje, Rômulo, presença muito importante, até para educar as pessoas no sentido do que é a questão do Banestado e te dar boas-vindas. E já te passar a palavra para falar o seguinte, Rômulo, vamos ir para o Banestado 101, ou seja, aula básica de Banestado. O que era o Banestado? Era um banco público, era um banco privado? O que é essa história de CC5, que é a carta circular número 5, lá, para que servia, o que não servia? Como é que foi esse escândalo? Até onde chegaram? O que falta chegar? A palavra é sua, meu amigo. Fique à vontade e nos ajude aqui a poder adquirir conhecimento sobre isso e poder ajudar para a gente poder pressionar aqueles que têm que ser pressionados para a gente chegar numa conclusão dessa história. Muito bem. Bom dia, Eduardo Moreira. Bom dia, José Fernandes. Eu não sabia que o José Fernandes ia estar junto. Ele que, inclusive, vem também chamando atenção para essa questão do Banestado. E não é trivial. Muita gente está fingindo que não sabe, ou então está passando uma informação equivocada de que a lista que nós publicamos no final de junho, a lista integral, relatório enviado por um procurador da República, o procurador Celso Antônio Três, para a CPMI do Banestado no ano de 2003, que foi aqui, deveria ter investigado isso, mas não investigou muito, terminou em pizza, com um relatório final sequer votado, que é raríssimo de acontecer. Tem gente dizendo, não, essa lista nunca foi publicada. A gente fez um programa no dia 5 de julho desse ano com o ex-senador Roberto Requião, com esse procurador da República, Celso Antônio Três, e com o delegado da Polícia Federal que investigou, ou tentou, no máximo das suas possibilidades, investigar esse caso lá em 2003, que é o José Castilho Neto, e os três afirmaram que nunca antes essa lista tinha sido publicada, o que é mais estranho ainda quando o próprio Celso Três falou, não havia segredo de justiça, eu não pedi sigilo quando eu encaminhei essa lista para a CPMI. Por que durante 17 anos ninguém tinha publicado essa lista que tem 1.200 páginas, mais ou menos? É porque houve um grande acordo político, aí para a gente citar o Romero Jucá, ele que naquele grampo lá com o Sérgio Machado falou grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Esse foi mais um grande acordo nacional anterior, em que foi com o Supremo, com o Sérgio Moro, que era o juiz da instrução lá em Curitiba, que depois julgou esses casos, com o Ministério Público, que atuava ali junto ao Sérgio Moro, com procuradores que mais tarde viriam atuar na Lava Jato. O Sérgio Moro também foi juiz das duas causas, com PT, PSDB, com tudo, porque o PT participou dessa comissão parlamentar mista de inquérito, o relator era do partido, o ex-deputado José Mentor, colocado na relatoria pelo então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e, no entanto, ali não deu em nada, no processo também não deu em nada, porque um documento-chave que a gente batizou para popularizar, e eu agradeço por você dar essa orientação, que eu já tentaria seguir de qualquer forma, de falar o one-on-one, o mais simples possível para quem não sabe nada de Banestado, é como se fosse o mapa da mina, e a gente batizou de lista VIP do Banestado, que é o quê? O dinheiro do Banestado, né, vamos explicar, Banestado era o Banco do Estado do Paraná, estatal. E aí foi editada uma carta circular do Banco Central no ano de 1995 ou 96,
ali na transição, na transição para o real, primeiros anos de real, havia paridade entre o real e o dólar, né, moeda forte, etc. e tal, e foi editada uma circular que mudou. Aí é um questionamento até se seria legal ou não, já que a CC5 é uma espécie de conta criada durante a ditadura militar, nos anos 60, que tinha objetos muito específicos, já que havia uma liberalidade muito grande para criar esse tipo de conta e uma falta de controle absoluto. Então, eram hipóteses legais muito específicas, regulamentadas num decreto presidencial, naquela época do decreto-lei, que, né, equivalia a uma norma ordinária no direito brasileiro, então, status de lei. E aí lá dizia-se o seguinte, né, que era uma conta que podia ser aberta por estrangeiro não residente no Brasil ou empresas multinacionais com subsidiária no Brasil para fazerem remessas dos lucros da subsidiária brasileira de volta para a matriz, ou então para trazerem recursos da matriz para investir na subsidiária brasileira. Essas eram as únicas hipóteses legais. Aí ali, nos primeiros anos do real, surge essa circular, e aí há um questionamento se uma circular poderia alterar, inovar no direito o que era uma disciplina com status ali de lei ordinária, né, que era aquele decreto presidencial da época da ditadura. Eu, como pessoa de formação jurídica e pós-graduação, eu acho que não, e muita gente acha que não. Isso já é a primeira esquisitice. Mas quer o quê? Qual foi a desculpa utilizada pelo Banco Central naquele momento? Quem estava à frente dessa instituição era o Gustavo Franco, era o presidente do Banco Central àquela altura. Acontecia o seguinte, né, com a moeda forte, muito sacoleiro começou a ir comprar muamba no Paraguai. Isso é verdade. E aí, então, na cidade de Foz do Iguaçu, o pessoal precisava comprar dólar para cruzar a fronteira, né, e ir para a Ciudad del Este comprar muamba com a moeda local lá do Paraguai, ou então em dólar. Lá eles aceitam dólar. E aí, por isso, o dólar paralelo, né, os bancos não conseguiam dar vazão com o dólar oficial, o dólar paralelo, né, ou seja, o câmbio negro em Foz do Iguaçu disparou, era muito acima do valor normal no restante do Brasil. E aí o Banco Central, com essa justificativa, entre aspas, falou, não, para resolver esse problema da inflação do dólar em Foz do Iguaçu, preste atenção, Foz do Iguaçu, sacoleiro. Para resolver o problema da inflação em dólar em Foz do Iguaçu, nós vamos liberar geral o uso de CC5 também para pessoas residentes no Brasil, empresas ou bancos estrangeiros, bancos paraguaios, porque aí com isso o sacoleiro vai ter mais facilidade de acessar dólar, e aí isso vai resolver esse problema, então, do aperto ali na oferta de dólares na tríplice fronteira. Só que o que aconteceu? Muita gente que não era sacoleiro, é até engraçado, começou a abrir... e a disciplina legal também, obviamente, já que a razão legal era essa, a lógica era essa, eram só agências na fronteira que podiam fazer isso. Não era uma agência na Faria Lima, uma agência na Rio Branco, no Rio de Janeiro, era ali na tríplice fronteira, já que a justificativa era essa. Só que o dinheiro circula. Então, muita gente começou a abrir CC5 no Banestado, mas não apenas, esse é o primeiro esclarecimento a fazer. Até essa história de falar, né, é o escândalo do Banestado, isso já é uma manipulação para delimitar o problema, porque a evasão de divisas constatada usando contas no Banestado, Banco Estadual do Paraná, somou entre 95 e 96 30 bilhões de dólares. Aí você fala, isso é tudo? Não, não é tudo, porque os bancos privados naquela cidade também podiam abrir CC5. É óbvio que essa disciplina legal, essa janela aberta pelo Banco Central, não era só para uso do Banestado, mas aí já pegaram, né, o Banestado e falaram, é o escândalo do Banestado. Sim, o Banestado foi o banco mais utilizado, é verdade, mas os bancos privados naquela cidade também, ou até outros bancos públicos, também fizeram isso. E por isso chega-se a cifra oficial, nos trabalhos da CPMI do Banestado, de que as movimentações chegaram a 179 bilhões de dólares em valores dos anos 90, que atualizando pela inflação em dólar dos Estados Unidos, daria em valores atuais 281 bilhões de dólares de movimentação. E aí, para evasão... isso que eu ia perguntar, porque às vezes vamos supor que o cara está usando, manda lá para fora, aí ele compra ação aqui, aí vem com dinheiro para CC5, aí vende a ação, manda lá para fora, então deve ter alguma coisa dobrada nessa história. Qual é a estimativa de evasão? Exatamente. Então, de evasão, a inflação em dólar foi mais ou menos no período de 70%. Eu conversei com o delegado José Castilho Neto, ele falou que eles estimam, sempre difícil, já que tudo aí está, né, aquela boneca russa, uma dentro da outra e tal, mas eles estimam que de evasão em valores daquela época era 70 bilhões de reais. Então, você pega aí uns cento e poucos de evasão e de movimentação, quase o dobro disso, né? Então, é um valor muito grande para pensar de evasão, que a gente pensa, né, enfim, 1/3 das reservas brasileiras, e de movimentação quase o mesmo valor, 280, nossas reservas estão em 300 e poucos bilhões de dólares hoje em dia, perdão, de falar do reais, bilhões de dólares, né, em valores atuais. E aí,
isso, muitas pessoas que não estavam nessa hipótese, não eram sacoleiros, empresas, banqueiros, impérios de mídia, sócios de impérios de mídia, grandes industriais, começaram a usar as CC5 para remeter dinheiro ilegalmente para fora, porque essa não era a hipótese legal, então foi uma remessa ilegal. E aí que é o problema, por quê? Vendo isso, a gente não pode, de plano, dizer isso aí era dinheiro ilegal. Por quê? Pode perfeitamente ser um direito, uma renda legal, então lucros e dividendos de uma empresa brasileira, né? Não é mais a empresa estrangeira remetendo lucro, não, que era hipótese legal. Vamos falar aí, empresas campeões da indústria que estão... Vou dar um exemplo aqui, sem estigmatizar. Temos aí Banco Safra, temos Gerdau, temos CSN, temos CBF, temos até o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, onde eu fui sócio-atleta do Remo. Pois é, está lá. Então, vamos supor, né, no caso não é uma empresa, mas enfim, vamos supor que esse dinheiro direitinho, apareceu no balanço, incidiram os impostos, recolheu, e eles, por alguma razão, querem mandar esse dinheiro para fora. Aí a remessa já foi ilegal. A gente sabe que uma remessa, normalmente, você faz o SWIFT e tal. Aí a gente precisa esclarecer se esse recurso era legal, por que foi usado uma maneira ilegal para remeter esse dinheiro. Pode ser, mas é, assim, algo a ser esclarecido. Aí a gente passa para as outras hipóteses de origem desse dinheiro. A primeira, que é a mediana entre o ruim e o bom, né, ruinzinho, é dinheiro sonegação. Caixa 2 dessas empresas que eles não podiam botar na conta da pessoa jurídica ou até da pessoa física, porque lá no início do ano ele tem que pegar aquele extrato do fim do ano, minha conta tinha tanto na declaração de bens, e eu ia falar, não, mas peraí, a sua conta do ano passado para desse ano subiu esse X aqui e você não justificou qual foi esse ingresso. Então, de onde veio esse dinheiro? O Caixa 2 não pode entrar nas contas no Brasil. Então, por isso que é muito comum as empresas que têm Caixa 2, ou pessoas que têm Caixa 2, mandarem para fora para poder entrar. E, inclusive, não raro, você deve saber disso, Eduardo Moreira, melhor do que eu, esse dinheiro que é colocado fora, ele volta para o Brasil, porque você não ganha juros como há no Brasil em nenhum outro lugar. Então, para que você vai deixar... Boa parte dos investimentos estrangeiros que existem no Brasil são de brasileiros com contas lá fora, várias dessas contas legais e várias ilegais, vários dinheiros declarados, vários dinheiros não declarados, e que voltam para o Brasil. Por quê? Porque é aqui que as pessoas, esses milionários e alguns bilionários, levam a vida deles. É aqui que eles... tem as casas, os iates, os jatinhos, as empresas e etc. Então, importante isso que o Rômulo está falando, desse ciclo do dinheiro ir e voltar. Antigamente era utilizado CC5 e anexo 4. Anexo 4 era uma outra resolução que as pessoas utilizavam também para isso. Exatamente. E aí, preste atenção nisso daí que você está falando. Pode ser dinheiro legal. Então, vamos supor que a pessoa ali no início, no primeiro mandato do Henrique Cardoso, assim, em 98, ele falou assim, olha, isso aí não está sustentável, essa paridade. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, depois da reeleição, vai desvalorizar o real. Vamos supor que a pessoa pensou isso ali no segundo semestre de 1998. Então, era o dinheiro, né, que ela pensou e mandou legalmente. Vamos supor que ela não usou a CC5, ela mandou pelos trâmites normais, e aí constituiu lá uma offshore, né, nas Ilhas Cayman, Países Baixos e tal, e aí vai realizar um investimento no Brasil. Isso, em si, é uma otimização fiscal, uma otimização, até isso é um eufemismo que o pessoal faz, né? Otimização cambiária, digamos assim, uma blindagem do patrimônio, mas não é ilegal. Você fala, imoral, mas não é ilegal. Agora, a gente tem hipóteses claríssimas, usando a CC5, de lavagem de dinheiro e crime de corrupção. Vou dar 2 exemplos concretos que já foram julgados, e por isso a gente pode falar com tranquilidade. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ele fez uma remessa enorme usando as CC5 desse esquema que a gente chama Banestado, mas eu nem sei se no caso ele usou o Banestado. Enfim, todos os bancos que operaram CC5. É mais próprio a gente falar de esquema das CC5. Ele mandou esse dinheiro e qual era a origem de boa parte desse dinheiro? Propina, que ele recebeu pelo superfaturamento de 2 das maiores obras da gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo, a construção da Avenida Águas Espraiadas e do túnel Ayrton Senna. Então, aquela história de licitação dirigida, aí ele permite que a pessoa que recebe, a grande empreiteira, não sei qual foi essa no caso, pagasse, superfaturasse, e aí desse a diferença para ele. Aí ele remete, como ele não pode botar na conta do banco Paulo Maluf, nem na conta da empresa da família Eucatex, que aí todo mundo vai falar, qual a origem desse dinheiro? Aí ele manda para fora, via CC5, esse dinheiro passa pela filial do Banestado em Nova York, e aí de lá vai para os destinos. Então, por exemplo, outro que também a gente conhece, a família do José Serra. Até semana passada, aí, semanas atrás, a Lava Jato finalmente foi atrás dele. Ia para as Ilhas Caimão, ou então vinha para a conta que ele mantinha aqui na Suíça. E aí também aliás, hoje está tendo operação. Hoje está tendo essa operação. Mais uma? É?
Tá tendo, é. Eles prenderam, pelo que eu li aqui, o dono da Qualicorp, aquele Júnior, por ser um dos supostos financiadores da campanha para o Senado do Serra, e também acho que fizeram busca e apreensão em alguns imóveis do Serra.